Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você, aqui na TV Farol, diariamente de 13 às 14 horas, os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício desse lindo povo de Alagoas. E hoje eu estou trazendo um assunto muito importante que vai certamente envolver você, suas relações com seus filhos e vice-versa, relação dos seus filhos com os amigos do colégio. Hoje eu estou tendo o prazer de trazer uma psicóloga, sexóloga, coach, escritora, palestrante, uma pessoa de um gabarito muito bacana que vai trazer grandes informações para você no dia de hoje. Estou falando de Iracilda Alves, a nossa querida Irinha, chamá-la de Irinha, que é como é conhecida. Esse programa de hoje certamente vai ficar marcante para todos nós, inclusive para mim que vou apresentá-lo, porque está no ar o programa Neto Alto. Volto já! O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o crédito do trabalhador para nossa gente trabalhar. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. O programa Daqui Pro Mundo. O cartão Escola 10. O programa Mais Água Alagoas. Grandes investimentos em segurança que reduz a violência pela metade em 10 anos. Parcerias com o governo federal e municípios. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos, de dia, de noite. Faz. E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você. Governo de Alagoas. Faz por você. Faz. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo, como eu falei no preâmbulo do programa, o prazer de trazer um assunto muito importante, até para mim, como eu falei, né, que sou pai. Vivemos num mundo extremamente diferente. Eu digo sempre que eu não fui criado para o mundo de hoje, né, onde as relações interpessoais, elas cada dia se afastam. Existe um elemento chamado informatização, que a cada dia faz a gente ficar muito mais preguiçoso. Então, assim, tudo isso a gente vai debater no programa de hoje, porque eu estou trazendo uma convidada de altíssimo gabarito que vai conversar com você. Estou falando, primeiro, quero agradecer, Irinha, a sua vinda aqui no nosso programa, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, aqui na TV Farol, todos os dias, de 13 às 14 horas. E já conversando com você, perguntando quem é Iracilda Alves da Costa. Seja bem-vindo ao programa Neto Alto. Muito obrigado. Na realidade, eu comecei a minha vida acadêmica fazendo administração de empresas. Depois fiz nutrição e depois fiz psicologia. A psicologia, eu sempre digo que foi um casamento. A psicologia é a minha maneira de viver. Então, a Iracilda, né, que todo mundo só conhece como Irinha,
ela é aquela pessoa que ela mostra caminhos, né? É o papel do psicólogo, é ser facilitador na vida do outro. O mais importante é que o psicólogo do mundo de hoje é bem diferente do psicólogo de 30 anos, que não tinha a informatização, como eu falei quase agora, né, indo na contramão da concepção do verdadeiro humano, né, o humano já diz, estender a mão ao próximo. De que forma você enxerga isso que eu estou dizendo? Na realidade é o seguinte, a dor do outro, ela não é a minha dor, mas ela dói em mim. Então, quando vem uma demanda para mim, não é que eu consiga transferir essa dor ou senti-la, mas eu consigo ser um observador dessa dor. Ou seja, a física quântica diz que o observador, ele altera o objeto observado. Então, o meu papel enquanto psicóloga é facilitar essa problematização que o paciente traz e tornar uma coisa mais fácil, porque na realidade quem está no problema não consegue ter essa visão macro. E o papel da gente é justamente diminuir essa dor, mostrando que tem várias saídas. É como se existissem as infinitas possibilidades que quem está vivendo não tem como alcançar, não tem como enxergar isso. Perfeito, perfeito. Eu anotei aqui sexóloga, psicóloga, coach, escritora e palestrante. O que mais mexe com o seu sentimento? Diante de tudo isso que você faz, né? E olha que tudo isso, pessoal, é em detrimento a você, né? Ao povo, fortalecendo as relações. O que mais mexe com você? Olha só, é um conjunto de conhecimentos que faz com que eu seja profissional que eu sou. Ou seja, eu sou especialista em ludoterapia e psicologia clínica infantil. Então, para entender o universo do meu segundo filho, eu fiz uma pós em ludoterapia. A sexualidade humana não tem como separar ela do sujeito, porque é inerente à nossa essência. Ser escritora é demonstrar em palavras para o mundo o seu conhecimento, ou seja, eu conversando aqui com vocês, eu tenho um público, eu escrevendo um livro, eu vou alcançar muito mais corações. Palestrar é uma coisa que faz parte do meu perfil, né? Eu sou analista de perfil comportamental, então eu sou DI, que é dominante influente, então é uma coisa que é da essência. Tem pessoas que é um problema falar em público, já eu não, eu me sinto muito à vontade, né? Então, todos esses conhecimentos, todos esses saberes faz com que eu seja a profissional que eu sou. Talvez se eu não estivesse feito tudo isso, não tivesse entrado em vários campos, eu não conseguisse ser a profissional que eu sou hoje. Perfeito, Irinha. Eu digo sempre o seguinte, para o mundo de hoje você tem que se preparar, né? No programa de ontem nós conversamos de segunda-feira, nós conversamos com o personal trainer. E ele falou uma coisa fundamental. Não adianta você reclamar da vida se você não fortalece você como ser humano. Você não tem coragem de caminhar, você não tem coragem de fazer exercício. Então você falou uma coisa, foi bárbaro que você falou, porque a pergunta que eu quero fazer para a psicóloga aí eu vou tirar por mim, dividindo com o pessoal de casa. Eu fui criado para um outro mundo. Eu não fui criado para esse mundo de hoje. Fui criado num mundo que eu dava a benção ao meu pai. Meu pai só em me olhar eu sabia o que ele queria. Né, direitos e obrigações e a gente tinha que respeitar e de repente a gente está no século XXI, né, totalmente avesso àquilo, eu com 54 anos, que eu fui criado. De que forma a psicologia enxerga os comportamentos de hoje, onde o colégio, na minha época, era aliado aos pais, e aí já abrindo debates aqui para a gente discutir com o pessoal de casa, tá? O colégio e os pais eram aliados e o filho respeitava os dois. Hoje, para o colégio, o filho é um produto que paga a mensalidade. E o pai hipoteca ao colégio a obrigação da educação. De que forma a gente pode levar para o pessoal de casa esse tripé que, de repente, ninguém se entende e quem sai perdendo é a criança? Na realidade, eu sempre digo o seguinte, a família é a escola principal. Porque é justamente na família onde o aluno aprende respeito, compreensão, limite. Quando a família, que é a nossa primeira escola, falha, toda a sociedade sofre.
Inclusive, nós, enquanto escola, estamos sofrendo justamente porque as famílias estão falhando. Falhando em quê? Em ensinar aquele aluno que tem limite, que tem respeito, que tem tempo. O problema da gente hoje em dia é manter o celular. A professora chega lá e você fica ali tentando dividir a sua atenção com o aluno e com o celular. Ora, se a família tivesse ensinado a esse aluno que o ambiente de escola, o celular é apenas uma ferramenta pedagógica, nós não estaríamos sofrendo hoje para ter que tirar o celular do aluno, porque muitos alunos hoje em dia não aceitam. Então, é fundamental que a gente tenha esse apoio da família. Antigamente, como você falou, eu também fui educada pelo olhar. O papai olhava e a gente já sabia se estava fazendo alguma coisa errada ou certa. Hoje em dia não, hoje em dia o pai olha e pode cair o olho que o filho não obedece. Então, é fundamental que a escola esteja nessa união com a gente. É fundamental que a família esteja, nessa junção com a gente, porque o trabalho feito entre escola e família, com certeza o resultado será maior. E quando um aluno chega, que a gente pega muitos alunos que moram com os avós e tal, que não tem esse amor, esse vínculo com o pai, esse vínculo com a mãe, a escola passa a fazer um papel que não é dela. Não é dela, perfeito. Entende? E aí todo mundo sofre, inclusive nós enquanto escola. Perfeito, perfeito. É como se a família hipotecasse a escola a obrigação de educar. Gente, a obrigação de educar é nossa. Quem gerou foi a mãe, que é a minha esposa. Eu não posso hipotecar essa relação genética ao colégio, não, à escola. Né? E aí fica, esse programa é maravilhoso por isso, né? Fica essa concepção de, não, vou tirar o meu filho daquele colégio porque ele não anda bem. Quem não anda bem somos nós. Nós que não estamos abrindo o debate para dizer, poxa, e reconhecer, acima de tudo, que o erro é nosso. Seria isso, doutor? Sim, na realidade é o seguinte, outro dia eu vou abrir um parênteses para contar um caso que eu peguei, que a menina tinha ido morar com a colega, tinha 16 dias. E eu cheguei no colégio e estava lá o problema, eu ainda não sabia, né? Porque eu atuo em 6 escolas e 5 cidades diferentes. Então, eu chamei os pais e estava lá e eu olhei e falei, mas peraí, 16 dias que a menina está fora e vocês fizeram o quê? Não, nós não fizemos nada. Eu falei, mas não pode, porque ela é menor. Então, ele veio ali pedir um arrego à escola porque ele não tinha condições morais de autoridade, porque eu sempre ensinei aos meus filhos que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia em casa, o pai, a mãe, o filho, e existe uma hierarquia também na escola. E essa menina está 16 dias fora de casa. E aí ele veio pedir que a gente resolvesse essa situação. E eu fui lá, peguei a menina da casa da mulher, que ela é menor, entreguei para o pai e para a mãe e falei, tome conta da sua filha, porque vocês precisam fazer o papel de vocês enquanto família. Então, muitas vezes eu percebo que esses pais não conseguem sequer entender qual é o papel deles dentro da própria família. Perfeito, concordo plenamente. Entende? Perfeito, concordo. Então, acontece isso e, obviamente, nós teremos que fazer um papel que não é nosso. Perfeito. Você acredita que a disciplina, né? O que é disciplina? É eu ser punido pelo aquilo que eu fiz de errado, aquilo que vai na contramão, né, do que prega a sociedade em si. Hoje você vê filho batendo no pai, filho batendo na mãe, pai batendo na mãe, enfim, ó, gente, momentos difíceis que a gente tem visto diuturnamente na TV, nos telejornais. Eu acredito, e aí Irinha, é uma concepção minha, e aí dividindo com você e com o pessoal de casa, se houvesse no mundo de hoje disciplina, eu sou a criança, e eu sei que se eu fizer aquilo com meu pai, várias vezes, e muitos aqui que estão assistindo, né, se eu fizer isso, eu vou ser punido. Um castigo, tira o celular. Quer castigar seu filho? Tira o celular dele, agora com disciplina, mostrando que ali é para o bem dele. Será que a gente vivenciaria tudo isso que a gente está vivenciando? Na realidade é o seguinte, o erro, ele só tem conserto quando quem errou se depara com as consequências dele. Então, a partir do momento que a criança faz uma coisa errada, mas o pai ou a mãe pede que ela tenha contato com as consequências desse erro que ele cometeu, não vai haver aprendizagem. Não havendo aprendizagem, o erro será repetido. Perfeito, Irinha. Entendeu? Concordo plenamente. E outra coisa importante que vale salientar aqui no nosso programa
é exatamente a questão religiosa, né? A gente não pode deixar de trazer também para você de casa, que a presença de Deus na família da gente, isso desde criança, eu digo sempre que pai e mãe é exemplo, é espelho para qualquer criança, né? E de repente, cara, o mundo largou. Parece que falar de Deus é vergonhoso, né? Você acredita, e aí eu conversando com a Irinha, psicóloga de referência aqui do nosso estado, você acredita que aí eu vou para a escola, aí eu e a Irinha a gente vai provocar a escola. Na época da gente, a gente tinha, você também de casa certamente teve, uma matéria chamada Educação Religiosa, que você sabia todos os parâmetros da integridade humana, de Deus, do nascimento de Deus, essa época natalina, enfim. E de repente foi ceifado isso, né, da sociedade, não tem mais essa matéria. Serviço de orientação educacional, lembra disso, né, Irinha? Lembro. Nós éramos preparados a ser gente. E aí, Irinha, eu pergunto, será que todo esse contexto que nós estamos debatendo em prol da sociedade que nos assiste, será que isso é o vazio que ficou para a criação que está sendo doutrinada no mundo de hoje? Veja bem, qual é a nossa identidade? Eu nunca vou esquecer isso, que eu fui chamada uma vez na escola por uma diretora, que uma paciente meu mirim, o colega brigou com ele, chamou ele de feio, e ele falou que ele não era feio. Ele falou que você é feio. Não, eu não sou. Eu não sou feio porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, primeiro nós precisamos saber qual é a nossa identidade em Cristo, né? E está lá em Gênesis que a nossa identidade eu sou imagem e semelhança do Criador. Se a pessoa já cresce sabendo disso, ela já vai sofrer menos bullying na escola, ela já vai ter uma autoestima melhor, porque ela já sabe que ela é imagem e semelhança do Criador. Então, se você já cresce sem saber quem é Deus, sem saber absolutamente nada, como é que você vai ter força para passar pelas tempestades que todos nós passamos na vida? Porque vai chegar um momento que não é o pai, não é a mãe, não são os amigos, não é a medicina. Vai chegar um momento que só será você e Deus. Se você ainda não passou por esse momento, você vai passar. Obviamente, todos nós iremos passar. Então, eu sempre trago, inclusive para os meus pacientes em particular, que eu não consigo atender sem falar do espiritual. Porque nós somos 11 pilares, né? Então, o pilar espiritual é extremamente importante, que hoje em dia está sendo banalizado. Hoje em dia as pessoas têm medo, como você falou, têm receio de falar sobre Deus. E não é por aí, porque está escrito lá, buscai primeiro o reino dos céus, para as demais coisas vos será acrescentada. Então, eu não consigo diferenciar, eu não consigo dividir, eu não consigo separar o ser humano de Deus. Perfeito. Eu concordo e posso até criar um adendo. O fortalecimento da fé, ele também serve para seu filho, né? Então, assim, a presença de Deus na família, e aqui eu não estou tratando de religião, pode ser católico, evangélico, qualquer religião. Transforme a sua casa numa casa de Deus. E solte seu filho para a sociedade, vê se ele volta do jeito que ele é hoje. Agora, primeiro, papai e mamãe, você tem que ser exemplo. Se você não for exemplo, como é que você vai contagiar seu filho? Se você chega em casa embriagado, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, qual é a imagem que você quer que seu filho esteja de você? Se você é uma mãe irresponsável, que não tem a capacidade de criar o seu filho, que a gente está debatendo algo aqui para fortalecer o seu filho, a sua criação, aquilo que você gerou, como é que você quer esperar que a escola eduque seu filho? Isso aí não é totalmente na contramão do que se debate. Então, assim, e aí vai uma pergunta para a Irinha, nossa psicóloga. De que forma uma família que nesse momento nos assiste, que passa por esse quadro de adversidade, ela pode puxar o freio de mão e recomeçar essas relações, né? E olhar para trás e dizer, poxa, graças a Deus, né, uma psicóloga que estava no programa Neto Alto deixou esse recado para mim e eu segui, e 2025 eu estou terminando com a minha família totalmente sólida, né? Voltei a ter Deus do lado da gente. De que forma a gente pode passar essa informação que seja contagiante, Irinha? Na realidade é o seguinte, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, para essa família que está passando por esse problema, eu sempre digo o seguinte, o casamento ele não tem como continuar se não tiver Deus no meio.
A família vai se desintegrar se você não ensinar aos seus filhos o verdadeiro sentido da família. Então, ora, se eu não tenho temor de Deus, eu não tenho como ter temor do meu pai, da minha mãe, do professor. Por quê? A partir do momento que você entra por esse viés, e aqui ele salientou muito bem que nós não estamos falando de denominações, nós estamos falando aqui de Deus. Não importa se quem estiver nos assistindo seja evangélico, católico, bandista, espírita, enfim. Nós temos todo o respeito do mundo pela sua denominação. Mas nós estamos aqui falando de um viés, de uma força muito maior que sobrepõe qualquer entendimento humano. Então, você que está passando por esse momento, eu sempre digo que depois dos 20 anos, quando o filho faz alguma coisa errada, a gente só pode orar. Não tem mais o que fazer por um filho que chega lá com 20 anos. Então, não desista da sua família, não desista do seu filho, mas procure o amor de Deus. Claro que você vai procurar medicina, você vai procurar psicologia, mas busque essa força. Converse com seu filho, mesmo que você tenha passado a vida inteira sem falar de Deus. Existe um filme que a gente assistiu outro dia que foi muito bom, que foi A Forja, muito interessante. A Forja? A Forja, muito interessante. Então, assim, procure entender como foi que foi criado o temor do Senhor. Valendo um pedacinho, nem que seja um versículo por dia com o seu filho. E você também, mesmo que você não conheça a Bíblia, mas leve o seu filho, vá conhecer Deus com o seu filho, você vai ver que você vai conseguir extrair dessa criatura o melhor que existe, porque já tem lá dentro. É só uma plantinha que precisa ser regada. É a palavra de Deus que está lá latente dentro da gente, que a gente chama de centelha divina. Perfeito. Eu queria perguntar, Irinha, estamos praticamente indo para o nosso intervalo, o que é ser psicóloga no dia de hoje dentro de uma escola pública, diante de tudo que a gente conversou agora no primeiro bloco? Eu sempre trabalhei no setor privado. Então, eu trabalhei no CREAS, que foi setor público, e agora na escola. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque são dores que a gente carrega, que a gente ajuda eles a carregar todos os dias, porque muitos alunos vivem com os avós. Ontem eu peguei um caso de uma menina que ela estava sendo abusada pelo próprio irmão, ela é deficiente. Então, assim, não é fácil. Eu sempre digo para quem deseja ser psicólogo que só seja se você tiver um emocional 100%. Não vá se você tiver 99%. Não vá se você for uma pessoa que não esteja bem resolvida. Mas aí a psicologia, ela ajuda a gente a resolver nossa vida? Não ajuda. O que ajuda é a terapia. Tem um bando de psicólogo aí maluco, destruindo vidas, como existe em outras categorias também. Então, se você deseja ser psicólogo no mundo de hoje, que você vai competir, inclusive, com a tecnologia, vem aí agora a inteligência artificial, você precisa ter um emocional extremamente equilibrado. Não vá se você tiver 99%, porque você vai absorver, porque você não vai dar conta do que você vai encontrar. E não é fácil o ambiente escolar. Vamos brindar a sua vinda aqui no nosso programa? Vamos sim. Fazer um pouco de momento de alegria, apesar que não deixa de ser alegria a gente trazer uma convidada dessa magnitude e levar para você uma informação que certamente, quando eu terminar esse programa, você vai ficar com alguma mensagenzinha que vai mexer com a sua família, tá bom? O Café da Carajás está ali, vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Pessoal, a gente vai num rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não perca o segundo bloco, vamos falar de bullying, algo que tem defenestrado várias famílias, vários alunos, enfim. A gente volta já. O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o crédito do trabalhador para nossa gente trabalhar.
O estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. Do programa Daqui Pro Mundo. Do cartão Escola 10. Do programa Mais Água Alagoas. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Parcerias com o governo federal e municípios. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos, de dia, de noite. Faz. E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você. Governo de Alagoas. Faz por você. Faz. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber a psicóloga, sexóloga, coach, escritora, palestrante, multi. Para ajudar você, ela é fantástica. Nossa querida Iracilda Alves da Costa, a mais conhecida como Irinha, que veio aqui conversar com a gente e trazer, né, esse assunto que fortalece você, eu e todos nós que vivenciamos o dia a dia humano, que não é fácil não, né, gente? Irinha, nós temos aqui no nosso quadro um momento que é o momento business, um momento que a gente também leva para os empresários que não anda bem, que nada está dando certo, não vou largar isso, não vai dar para mim. Calma, agora a gente vai trazer para você uma empresa chamada Next Opinion, de Cláudio Santos, que vai trazer uma palavra de conforto também para a sua empresa, e a gente volta já. 5 minutinhos, a gente está de volta aqui tratando desse grande assunto, bullying, daqui a pouquinho. Produção, por gentileza, Momento Business. Valeu, Neto. Esse é o seu Momento Business e hoje a gente vai falar sobre camadas de serviços. A gente falou em um desses programas passados sobre escalabilidade de negócios. Então agora a camada de serviços vai fechar essa questão, porque imagina que eu posso vender qualquer produto ou serviço e eu posso criar camadas de oportunidade de melhorar a receita. Então, em diferentes níveis, eu posso entregar um produto mais simples e agregar nele camadas de serviços que podem melhorar minha receita, melhorar meu resultado, trazer outras oportunidades. Desde uma empresa de software ou um serviço de telecomunicação até a academia. Eu posso colocar, eu gosto sempre de trazer exemplos do dia a dia, mas eu posso ser uma pessoa que venda móveis, venda sofás. Eu tenho uma loja de móveis, eu posso vender, a partir dali, ter camada de serviço, tipo limpeza e impermeabilização, manutenção do sofá, limpeza contra ácaros, problemas com pet e assim por diante. Isso são camadas de serviço que você pode colocar e melhorar a sua receita. Então, o que é que eu vejo hoje de grande oportunidade? É sempre ter uma versão básica do seu produto ou da sua ideia, um primeiro momento para você entrar na casa do cliente, se fazer presente quanto opção para ele. Eu gosto de dizer sempre, entrar no cardápio, entrou na casa dele, começa a colocar outras coisas como camada de serviço. E é engraçado que isso é advento dessa nova economia. Isso vem com esse novo modelo de negócio, que isso é sempre da ideia de atrair uma base mais ampla de cliente, onde eu vou sempre ter um cliente para consumir um primeiro ticket,
que não necessariamente é o grande ticket, é o cara que paga mais, mas que ele vai entrar na minha loja ou no meu negócio, ou consumir um produto meu por algum lugar. A partir do momento que ele está ali, ele entrou dentro do meu processo de venda. Aí o que é que acontece? Eu tenho que criar uma esteira de serviços para que isso aconteça. É muito comum, antigamente, as pessoas dizem, não, mas cada um faz o seu, eu quero só vender, eu não quero serviço, e assim por diante, mas hoje isso não se faz mais sentido. Por quê? Se você tem um negócio, você tem o cliente, quem tem a distribuição tem tudo. Então, se você tem a distribuição, você tem o cliente com você. Se você tem o cliente, começa a oferecer. Se você não quer prestar esse serviço diretamente, terceiriza, outsourcing, contrata um terceirizado dali. Aí você vê que as grandes indústrias começam a fazer aí até garantia estendida e tudo mais e faturar com esse negócio. Então, trazendo para os mundos aí da tecnologia, para esse mundo da tecnologia, os caras falam em upgrade, ampliação de ticket de cliente. Então, é muito mais fácil fazer isso do que a gente imagina. É só trazer para a tua realidade. O que tu vende tem um valor e você pode entregar mais valor a partir daí. E esse cliente que te consumiu 100 pode te consumir mais 50, mais 70, mais 80, e ao contrário, pode virar um cliente para a vida toda e ter receita recorrente. Então esse foi o seu momento business e segue daí, Neto. Aí está, pessoal, Momento Business com nosso amigo Cláudio Santos. Lembrando que esse quadro tem o apoio da Next Opinion, Sebrae e Carajás. Minha querida amiga, psicóloga e tudo mais, como eu já falei, Irinha, no intervalo nós estávamos conversando e tem um tema, né, que no final do outro bloco eu tratei aqui com o pessoal de casa e com você, que é a questão do bullying. Eu queria primeiramente saber o que é o bullying, você passa pra gente e depois a gente vai ver rapidamente um vídeo, né, que vai fortalecer aqui o nosso segundo bloco. O que é o bullying? Na realidade, eu sempre resumo da seguinte maneira: é uma dor psíquica que você causa no outro, que quem faz não tem ideia do transtorno que quem sente passa a desenvolver. Deixa eu ser mais clara. Uma pessoa sofre uma dor psicológica. Você trata aquela dor daquela pessoa como algo que você dá risada, que você não entende, que aquele ponto daquela pessoa é um ponto muito melindroso dela. E para você não significa nada. Essa dor vai crescendo, porque quem sofre geralmente são pessoas que são muito caladas, são pessoas que não falam, porque eu sempre digo que sua boca fechada mata pessoas e sua boca fechada mata você. Então, quando uma pessoa passa a sofrer bullying, essa pessoa entra em um grau de sofrimento tão grande que quem faz não tem ideia, só que tem outras vertentes. Às vezes, quem pratica já sofreu. Ou seja, ou você repete ou você repele. E tem pessoas que repetem. Quantas vezes eu já atendi vítimas, eu já teve casos na minha família, muito íntimo meu, de pessoas que precisou levar para o Ministério Público, para a escola, para todo mundo, para que quem fez pudesse pagar, que você sabe que é crime, a dor psicológica que você causa no outro. Então, eu resumiria dizendo que bullying é uma dor psicológica com várias variantes de dor, de sofrimento, não só para o aluno ou para mim ou para outra pessoa, mas envolve toda a família, porque é um contexto que leva toda a família. Nesse caso que eu peguei, toda a família sofreu as consequências. E tem sido a porta de entrada para toda e qualquer confusão vivenciada na sociedade, né? Seja lá com adulto, com criança, com jovens. Pessoal, a gente vai assistir agora, a nossa Irinha trouxe um vídeo que vai talvez passar uma radiografia assim, do que é o bullying e depois a gente vai debater alguns temas que ela trouxe aqui pra gente, para que você saia desse programa exatamente preparado e que esse programa sirva de reflexão não só para você, mas para a sua família. Bacana? Produção, por gentileza, passa aí o vídeo sobre bullying. Veja agora os 8 conceitos que podem caracterizar o bullying. A
violência física, como socar, chutar ou bater em um colega repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar, sem bullying. Aí está, pessoal, um tema muito importante, bullying, onde tudo começa. Você pegar o lado fraco de alguma pessoa e diante dos amigos encarnar, né? Como dizer, solidificar esse lado fraco. Você não sabe o que você está fazendo com ele. Isso pode criar uma reflexão, né? E pode ser motivo até de suicídio. Sim, não é isso? Inclusive existem filmes e filmes sobre isso. Olha só, eu sempre digo o seguinte, que essas vítimas, elas são estudadas. O aluno que pratica o bullying com o outro, ou o ser humano, ele sabe que está praticando com aquela pessoa e aquela pessoa não vai conseguir sair daquilo ali. Eu sempre oriento, eu tenho 2 filhos, e eu sempre oriento que se eu tivesse uma menina, ela seria faixa preta de alguma defesa pessoal. Não para sair aí batendo em alguém, mas porque a arte marcial, ela educa o espírito. Ela educa o corpo, ela educa a mente e ela educa o espírito. Eu fiz karatê minha adolescência todinha e vários casos de bullying só foi resolvido quando eu pedi para a família colocar a vítima numa defesa pessoal. Porque a partir do momento que você olha no olho do outro e você diz isso que você está fazendo comigo está me machucando e você não vai fazer mais, ela deixa de ser vítima. Verdade. Então, toda vítima, ela é vítima porque ela tem uma característica que quem é o agressor, digamos assim, ou o abusador, sabe que aquela pessoa não vai reagir. Então, se você estiver passando por alguma coisa, ou seu filho estiver passando por isso, ajude o seu filho a se desenvolver naquilo que nós chamamos de autocontrole, controle emocional. Coloque seu filho na defesa pessoal. Repito, não para o seu filho sair por aí batendo em alguém, mas com certeza ele vai ser uma pessoa mais firme e vai olhar no olho daquela pessoa e vai dizer, a partir de hoje você não vai fazer mais isso comigo. É uma forma interessante, começando pela primeira, né, do primeiro bloco. Primeira coisa, procure Deus, porque lá ele vai ter o fortalecimento da fé. E depois procure o seu filho, né, uma defesa pessoal, porque certamente, né, tudo tem seu limite, né? E, claro, eu não vou querer que meu filho cometa suicídio. Então, assim, eu acho que... E o programa não está propagando violência, como a própria a nossa psicóloga está passando aqui. Mas o fortalecimento espiritual, o fortalecimento pessoal também pode ser algo muito bom e que venha a evitar muitos transtornos. Gente, a gente está vivendo num mundo tão difícil que a gente também, né, falamos agora de bullying, mas tem um termozinho que você já ouviu muito e tem trazido muitos problemas nas empresas, nas famílias, nos ambientes de trabalho, né, principalmente nos ambientes de colégio, que é o assédio. A gente não pode deixar de tratar nesse programa com a Irinha vindo para cá
sobre o assédio moral e assédio sexual. Nós falamos agora de bullying. E concomitante ao bullying, corre também por fora o assédio, algo drástico e que tem cometido muitos problemas. O que seria o assédio, Irinha? Na realidade é o seguinte, o assédio se trata daquele, todos nós temos um limite. O que é o assédio? É quando a pessoa ultrapassa esse limite que você estabeleceu, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente da família, seja no ambiente da religião. Existe o assédio religioso também hoje em dia. Então, a partir do momento que eu ultrapasso a linha do respeito com alguém, eu estou fazendo com que aquela pessoa sofra um assédio moral. Mas o assédio sexual, ele vai adiante, porque todo assédio sexual, ele deixa vários traumas. Ele deixa de ser apenas um assédio moral e ele vai para o campo psicológico. E aí, o que é que acontece? A pessoa, ela invade o direito do outro, a dignidade humana, e ela passa a invadir o direito do outro a uma saúde mental. Porque toda pessoa que sofre um assédio sexual, obviamente essa pessoa vai levar isso para o resto da vida. Verdade. E esse assédio sexual vai começar a atrapalhar várias áreas da vida dessa pessoa, não só é a área da vida afetiva, ela vai comprometer a área da vida profissional, ela vai comprometer a área da vida espiritual, porque muita gente chega e diz, mas Irinha, por que isso aconteceu comigo? Porque Deus deixou que isso acontecesse. Então veja a gravidade de um acontecimento na vida de um ser humano. Que coisa, Irinha. Entendeu? E aí, no caso, Irinha, aquela pessoa que nesse momento está na empresa. Gente, eu vou falar uma coisa muito importante agora e passe para os seus filhos, tá? Então, o programa Neto Alto vai relatar algo que é uma dica para você de casa. Aquela pessoa que nesse momento nos assiste, né, e a filha, de repente, está lá no quarto, está assistindo o nosso programa também, e está passando por um assédio sexual. Mas a pessoa diz que se ela falar para alguém, ela vai matá-la. De que forma a gente pode contribuir para essa pessoa? Gente, o assunto é muito sério, viu? Sério. O assunto é seríssimo. E você passa por isso todos os dias, se brincar. Todos os dias. Né? Principalmente nos ambientes que você frequenta. O que dizer para essa jovem que nesse momento vem passando por isso, até pelo celular, né, a um assédio sexual? O moral se resolve. Me dê minhas contas, eu vou arrumar outro emprego em outro canto. Beleza, não tem problema. Vai para a justiça, bota na justiça. Porque assédio moral, você não pode ficar calado, bote na justiça, como diz a senhora. Vai pro pau, né? Não é assim que o camarada fala, né? Mas o sexual, você foi muito feliz, fica chancelado no sentimento, e sentimento não se apaga. E aí, de que forma o programa Neto Alto pode contribuir para aquele pai que está assistindo, que possa conversar com o filho, e ele conversar e dialogar, e extrair, né, esse depoimento, né? Ou o próprio... A pessoa que está sendo acometida desse problema pode, nesse momento, estar assistindo a gente. De que forma ela pode gritar aos quatro cantos que alguém está ameaçando ela de morte? Eu sempre vou na raiz do problema, né? Porque não adianta você diminuir os sintomas se você não consegue ir na causa. Qual é a causa? Você, pai, mãe, eduque os seus filhos a lhe contar tudo o que acontece com ele. Não estou aqui dizendo que você eduque seu filho para ser dependente de você emocionalmente, não. Mas eduque desde pequenininho a contar aquilo que as outras pessoas fazem com ele. Hoje em dia nós vivemos num mundo do imediatismo, então as mães precisam trabalhar fora. As mães deixam os filhos com as babá. Muitas vezes, no colégio particular, eu vejo mães que delegam a função da babá para fazer até as atividades escolares da criança. Então, preste atenção no seu filho. Um filho que fica muito tempo no celular, um filho que fica muito tempo no quarto fechado, um filho que deixa de comer, um filho que deixa de sorrir, um filho que deixa de participar das reuniões de casa. Fique atenta a isso. E você que está sendo vítima disso, não tenha medo. Procure uma pessoa da sua confiança e conte o que está acontecendo. Tenha absoluta certeza que na maioria dos casos que o abusador diz não conte, porque se contar eu vou matar fulano, cicrano, ele não faz isso. Ele está querendo que você fique calado, calada. Então não se curve a essa ameaça. E ainda tem uma coisa mais grave ainda, porque as pessoas que são vítimas do assédio sexual, quando vem um abuso, muitas pessoas dizem que a pessoa foi culpada,
porque ela ficou calada e permitiu. Gente, falando como sexóloga, existe uma coisa chamada fisiologia. E é natural que a pessoa sinta prazer nesses abusos. Escute bem o que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que é o correto, mas nós somos fisiologias também. Então, a partir do momento que a pessoa é tocada, ela vai sentir prazer. E uma criança, por exemplo, que não sabe distinguir o que é carícia e o que é carinho, ela vai entender que aquele abusador está fazendo carinho. E ela vai se envolver, porque eu peguei numa família o pai que abusou 3 filhas. Então, preste atenção. A partir do momento que você, como mãe, como pai, falha na educação primária, você está deixando seu filho ser vulnerável ao mundo. Porque quando ele sofrer um assédio moral, um assédio sexual, ele não vai distinguir o que é aquilo. E o pior, ele vai ficar calado diante do sofrimento. E muitas vezes isso é fatal na vida de uma pessoa. Parabéns, muito boa. Eu queria mudar um pouquinho de tema. Eu acho que os recados foram dados, né, desde o começo do programa, mas a nossa Irinha, a gente tem que explorar também outros fatores dela, né, outras vertentes profissionais. Então acho que a gente falou aí algumas coisas que certamente vai ficar para você aí, né, guardado. E claro, você pode puxar o freio de mão da sua família, da sua vida pessoal e dizer, eu vou por esse caminho, que é um caminho que vai me dar mais solidez como pessoa. Né? E dessa forma a gente vai trazendo diariamente aqui no programa Neto Alto profissionais que fazem do seu talento, do seu trabalho, a verdadeira ferramenta do povo de Alagoas, tá certo? Só que a Irinha também é coach. Então, assim, diante da sua experiência, vamos mudar um pouquinho, trazendo também a importância, né? Você que está precisando se fortalecer como profissional, poxa, cara, nada está dando certo para mim, por que não está dando certo para você? Vai dar certo sim. O programa Neto Alto chegou para colocar você para cima. Primeiro, Irinha, o que é ser coach? O que é o coach? Veja bem, por que eu fui ser coach, né? Porque a maioria dos... Alguns professores psicólogos, eles têm um problema com coach. Eu estou rindo. Porque eu fui justamente conhecer o universo do coach para poder até falar, para poder até explanar melhor sobre isso. Gente, o coach, ele não trata do trauma. Isso é uma demanda do psicólogo. Não existe, preste atenção, existem saberes diferentes que, se unidos, irão fortalecer tudo. Então, um psicólogo coach faz um diferencial. Porque, veja bem, quando eu pego a turma que vai fazer o Enem, ali eu sou mais coach do que psicóloga. Porque o que a gente vai traçar? A gente vai traçar metas, a gente vai traçar foco, a gente vai traçar disciplina. Porque, às vezes, esse aluno não tem trauma nenhum. Esse aluno simplesmente precisa de foco, disciplina, atenção, concentração. Então, esse é o papel do coach. É levar essa pessoa que está ali do A para o B, que essa pessoa não sabe como fazer esse movimento. Então, a partir do momento que a gente entra mostrando as diferentes possibilidades, mostrando que tem uma roda da vida, com 11 pilares, que a roda precisa girar em harmonia, com certeza essa pessoa vai ter uma visão melhor do lado espiritual, do lado social, do lado do pilar servir, o pilar conjugal, o pilar parentes, o pilar emocional, financeiro. Então, o papel do coach é esse, é ser facilitador para que essa roda dos pilares, ela rode com mais facilidade. Então, eu atuo muito como coach nesse sentido, de pessoas que querem fazer concurso, pessoas que querem fazer o Enem, pessoas que querem não tratar de traumas, porque, repito, não é a especialidade do coach, é a especialidade do psicólogo, do psiquiatra. Então, quando cada um fica na sua área de saber, com certeza todo mundo vai ganhar. Muitas pessoas hoje em dia banalizam a questão do coach, porque tem coach de relacionamento, coach espiritual, mas não, ele tem um papel fundamental naquela pessoa que quer sair do ponto A para o ponto B, que não sabe como chegar lá. Ele é um criador de degraus. A gente simplesmente traça, mas é você que tem que percorrer o caminho. No caso, você faz o direcionamento e o planejamento. Pronto. Agora, quem executa seria a pessoa? Seria a pessoa, exatamente. Como também é no processo terapêutico. Por mais que você pode chamar Freud, você pode acordar Freud, mas quem tem que viver o processo terapêutico é o paciente.
Eu queria passar aproveitando, né, a nossa querida coach, né? Qual a diferença do coach para mentoria? Porque agora a gente escuta de todo tipo, né, de situação. Não, porque agora é um mentor, fulano de tal, vai fazer uma mentoria, vai fazer uma mentoria. Ora, ó, daqui a pouco não era o coach, como é que agora é mentoria? Então assim, a gente fica bombardeado diuturnamente por situações que a gente não sabe para onde vai. Eu vou para o coach, eu vou para a mentoria. Qual a diferença de um para o outro? Olha só, o coach vai pegar o individual, por exemplo, eu pego uma pessoa e vou começar as sessões de coach, né? O que é que você deseja, Irinha? Não, eu sou psicóloga, mas agora eu quero empreender, mas eu não sei como empreender. Então a gente vai traçar metas para que você consiga ir lá para empreender. O mentor é como se fosse uma pessoa que pega na sua mão e está ali diretamente focado no seu desenvolvimento pessoal. O coach também não faz desenvolvimento pessoal, faz, mas é diferente. A mentoria, como hoje em dia, inclusive que dá mentoria às empresas, dá mentoria nos colégios, é diferente porque é mais uma coisa coletiva. O coach é mais uma coisa individual. Eu estou ali fazendo o coach, eu e você, mas quando eu vou fazer mentoria, eu posso dar mentoria a você, posso dar mentoria às outras pessoas que trabalham aqui. É mais um trabalho coletivo. O coach é singular, no caso, e a mentoria é plural, seria mais mais ou menos assim. Certo. Mas pode ter coach em grupo? Pode. Pode ter mentoria individual? Pode. Entendi. Mas é um trabalho mais abrangente, o mentor. Mas hoje em dia existe coach mentor, psicólogo mentor. Coisa fantástica. Coisa mas boa. é uma área mais voltada à coletividade. Irinha, estamos praticamente encerrando o nosso programa. Eu queria que você aproveitasse esse momento, desse uma olhadinha para aquela câmera, naquele número 4 que está ali, né, que você começou a rir, conversasse com aquele, voltando só para o encerramento do primeiro bloco, para aquele pai, aquela mãe que nesse momento nos assiste, né, aquele filho de 18 anos que está desempregado em casa, que nada está dando certo para o filho, que dói no pai, dói na mãe, dorme até meio-dia, nada está dando certo. Eu queria que você levasse uma palavra de conforto para aquele papai, aquela mamãe, né, que a partir de agora tem um programa Neto Alto para trazer esses profissionais, né, que não tinha espaço e que a TV Farol agora abraça essas pessoas para que venham aqui fortalecer você como ser humano, como empresário, trazendo saúde, educação, todos os temas que certamente vocês vão gostar. Então eu vou deixar aí um minutinho para que você faça as suas considerações finais, levando uma palavra de conforto para aquele papai, aquela mamãe que acha que nada dá certo na família. Ao contrário, se você colocar no papel as coisas boas desse ano e as coisas mais, você vai notar que Deus fez muito mais por você, mas só que a gente foca o que foi ruim. Então assim, encerrando o nosso momento com a nossa querida Irinha, nossa psicóloga, sexóloga e tudo mais que vocês já sabem, né? Agora vai um recadinho aqui do nosso programa, aqui na Câmara número 4, Irinha. Olha só, quando você reclama, você clama 2 vezes. Então, você, a partir de hoje, você vai substituir a palavra reclamação pela palavra gratidão. Existe o Diário da Gratidão. O que é o Diário da Gratidão, Irinha? Todos os dias, quando você acordar, você respira e solta 3 vezes e você vai agradecer ali na sua cama mesmo. Eu sou grata pelo ar que eu respiro. Quantas pessoas hoje em dia valorizam o ar que respira? Mas precisou vir uma pandemia para a gente entender o significado e a importância do ar, não é verdade? Quantas vezes você parou para agradecer o seu olhar, poder enxergar esse mundo, que só quem sabe é quem podia enxergar e perdeu a visão? Quantas vezes você parou para agradecer os seus pés que carregam o seu corpo? Quantas vezes você parou de agradecer ao seu coração que bate todos os dias para lhe dar vida? Então, veja que nós já temos muitas coisas para agradecer. Mas sabe por quê? Porque a mente, que não é nossa amiga, ela vai levar você para um lugar de escuridão. Você vai passar a dar foco àquilo que você não tem. E tudo que a gente coloca foco expande. Então eu digo para você, mãe, eu digo para você, pai, não desista do seu filho, levante a sua cabeça, porque isso é uma fase. Entenda a vida como uma roda gigante. Às vezes pessoas que estão lá em cima, roda, e estão lá embaixo. Se essa pessoa que estava lá em cima foi lá para baixo, essa pessoa já tem energia para voltar para o lugar de lá de cima. Ah, fulano perdeu 100 mil reais. Pode ter certeza que essa pessoa tem energia para ter mais 100 mil reais. Então, assim, você que está desempregado, com 18 anos,
eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos. Eu vendia Avon, eu vendia Daia. Eu estudava eu trabalhava os 2 horários lá na cidade dos meus pais e ia estudar à noite no ônibus dos estudantes. Saía às 5 horas da tarde e voltava meia-noite. Então, o meu recado para você que está aí, mas eu não consigo fazer nada, consegue. Tem pessoas ganhando dinheiro vendendo água. Hoje em dia, eu sempre digo que você que é jovem, com essa tecnologia do marketing digital, você não conseguir ganhar dinheiro com a internet, você está perdendo tempo. Esse tempo que você usa inutilmente no celular, passando o dedo nos aplicativos, vai estudar marketing digital, existem as infinitas possibilidades. Eu posso lhe assegurar, eu tenho alunos que tenho muito orgulho deles, que com 15 anos, com 16 anos, eles estão sustentando a casa com marketing digital. Inclusive, um deles veio pedir, Irinha, me ajude, eu quero sair do colégio, porque eu estou ganhando dinheiro com marketing digital. Eu falei, tudo bem, eu apoio você ganhar, vamos terminar pelo menos o 2º grau. Então, levante dessa cama, lave esse rosto, porque você está perdendo de ganhar dinheiro enquanto você está dormindo, olhando os aplicativos no celular. Coisa boa. Tá vendo, gente? Esse é o recado da nossa psicóloga para você. Irinha, eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, a minha equipe, que estão por trás aí das câmaras, né, que estão aqui na sala ao lado, nosso querido Carlos Diego, eu quero, em nome de todos que fazem aqui a TV Farol, quero agradecer a sua vinda no programa de hoje. Obrigada. Confessar a vocês que há 5 anos eu apresento esse programa, né? E agora de Casa Nova, tendo o prazer de vir aqui para a TV Farol, dizer que foi um dos programas mais importantes da minha vida. Foi um programa que eu abri um debate que serviu para mim, como pai, como marido, entendeu? Numa educação que outrora eu tive, que hoje me deparo completamente com tudo que eu aprendi, nada que se encaixa, né? E que a gente pôde levar para o pessoal de casa exatamente esse debate, né? De dizer que nada está perdido, que quem segue a Deus está muito mais fortalecido na fé. Então eu quero, em nome de todos nós, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa. E Betânia, que ela passe a ser a pessoa que sempre que a gente precisa de uma palavra forte para levar o pessoal de casa, você passa a ser parceira aqui do programa. Pode né? Umas 2 vezes por ano vir aqui conversar, trazer esses momentos muito fortes, emocionalmente falando, e dizer que faça sempre daqui, dessa cadeira, o seu espaço e a sua verdadeira tribuna, amiga. Muito obrigada. Eu aproveito a oportunidade, quero desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu sempre digo que dezembro é a época mais bonita do ano, mas não esqueça o verdadeiro sentido do Natal. É a ressurreição, é a vida. Não existe bem mais precioso do que a vida. E é impossível agradar a Deus sem fé. Então, nada está perdido. Nada está perdido. Mesmo você que recebeu um diagnóstico aí de meses de vida, de dias de vida. A vida é eterna. E essa vida foi nos dada lá, quando Ele morreu por nós. Um abraço. Parabéns. Aí. Bom demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Só lembrando que o programa Neto Alto tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, não esquece, vai na Carajás. A Carajás é a única loja de material de construção do país, que eu não tenho dúvida, transforma o seu sonho numa grande realidade. E debatemos aqui no nosso programa Neto Alto de hoje algumas situações que não são tão boas, propositivamente falando. E aí, para você empresário que nada está dando certo na sua vida, também vai outra dica bacana. Amanhã de manhã, dá um pulinho no centro da cidade e procura o Sebrae. Senta com o consultor do Sebrae e passe toda a situação que a sua empresa está passando. Estoque foi embora, capital de giro gastei tudo, enfim. Passe para um consultor do Sebrae a sua situação e ele vai ser uma irinha na sua vida. Certamente vai trazer para você aquilo que você precisa para fortalecer também a sua empresa. Sebrae, a ferramenta necessária para o empreendedor alagoano. E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, não esquece, gente, pelo amor de Deus, @Programa Neto Alto Irinha, como também o maior portal de comunicação do estado, o Programa Neto Alto está lá também, @Portal Cada Minuta. Então vem com seu amigo Neto Alto, Neto
_alto fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado, tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino, Cada Minuto, e Carlos Diego aqui da TV Farol. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los amanhã, 13 horas, aqui na TV Farol. Um grande abraço, boa tarde, tchau, valeu!